Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Uma live surpresa e inesperada para vocês. É um prazer estar aí de volta. Acho que hoje a gente vai estar com uma audiência um pouco menor, um pouco reduzida, porque eu não avisei que a gente ia fazer live, então não tínhamos um tema definido, tá? Mas é um prazer revê-los aí de novo, tá? Hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente, que eu novamente vou estar deixando aberta aí as palavras para vocês comentarem o que quiserem, enfim. Mas na verdade essa live de hoje especificamente tem... Caralho, o suporte do celular aqui deu pau, caiu na minha cara, meu. Que merda. Vou tentar arrumar uma forma de grudar esse negócio melhor aqui. Bom, enfim, vamos lá. Então, a live de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou tentar aí falar algumas coisas especificamente sobre alguns pontos que eu nem sei se essa porra vai cair de novo não, cara, porque eu tô aqui sentado na minha cozinha para poder carregar o celular, senão eu não consigo ter uma tomada perto. E essa mesa aqui ela é meio porosa, então o negócio não tá prendendo direito. Mas enfim, se cair de novo aqui, depois eu vou para a mesa da sala. Então, pessoal, a ideia hoje, na verdade, é falar rapidinho sobre algumas questões que eu acho que podem dar um entendimento um pouco melhor de como eu vejo a vida do significado aí de algumas coisas da natureza humana, da busca do ser humano por sentido na vida e também sobre a questão de religião, espiritualidade, da busca por Deus. Tá? Na verdade, a ideia de fazer essa live veio porque uma menina me perguntou, né, nas perguntas sobre a questão de fé e buscar Deus e de onde é que surgiu isso, como fortalecer isso. Depois eu continuei conversando com ela por direct e aí para tentar explicar aí, um pouquinho de como algumas coisas funcionam nesse sentido na minha cabeça, tá? E basicamente então eu vou explicar isso falando para vocês de uma coisa que eu acho que talvez muitos já conheçam, outros talvez não conheçam. Para aqueles que não conheçam, sem dúvida a live vai ser muito mais produtiva, que se chama O Mito da Caverna, tá? Para quem já ouviu falar em O Mito da Caverna, ou para quem não ouviu falar em O Mito da Caverna, isso aí pode ajudar bastante a entender, porque o mito da caverna, na verdade, nada mais é do que uma historinha, é um mito que fala fundamentalmente sobre a natureza humana, fala sobre como o ser humano funciona, fala como a humanidade busca as coisas e como ela trabalha. Puta que pariu, essa porra não vai dar certo. Ai, caralho. Bom, vou tentar ficar segurando aqui o bagulho. Então, o mito da caverna ele é uma história resumida sobre a humanidade. Então, da onde saiu o mito da caverna? Tá? O mito da caverna ele é um mito que faz parte de um diálogo, na verdade, de um dos diálogos de Platão, de um livro do Platão chamado A República, tá? E esse livro de Platão chamado A República, o capítulo 7º desse livro do Diálogo de Platão, que se chama A República, é das 9 tetralogias de Platão. Esse livro, A República, ele fala sobre o ser humano, e aí o Platão, na verdade, ele tentava, através dos diálogos dele, onde um dos protagonistas dos diálogos dele era o mestre dele, que era o Sócrates, né? Só que o Sócrates não deixou nada de escrito, nada de concreto, porque o Sócrates mal sabia ler e escrever. Algumas pessoas dizem que o Sócrates era, inclusive, analfabeto. O Platão não. O Platão ele era um cara letrado, ele era um cara da elite, enquanto o Sócrates era um fudido, na verdade. Tá? E o Platão ele foi discípulo de Sócrates, e aí ele acaba deixando muito da mensagem de Sócrates através dos diálogos de Platão, onde ele, na verdade, ele dialoga como se fosse com Sócrates. A gente não sabe se o diálogo realmente era com Sócrates ou se ele só usava Sócrates como uma imagem de um interlocutor. Bom, enfim.
Então, A República, o Platão ele tenta explicar, ele tenta vivenciar, tenta entender como funcionaria aí o ser humano. E aí, como funcionaria o ser humano, ele cria uma cidade para compor no macrocosmos, né, o que seria o microcosmos do que acontece dentro da gente, tá? E aí, o capítulo 7 desse livro, A República, é o famoso mito da caverna. Bom, vamos lá. O que é o mito da caverna e por que ele é importante e por que ele ajuda a esclarecer muitas coisas? O mito da caverna ele fala sobre a natureza humana, tá? E o mito da caverna ele se vê, de certa forma, em vários pontos, na verdade, da história da humanidade, que nada tiveram conexão uma com a outra. Então, o mito da caverna ele é visto de forma muito parecida, retratado num livro chamado Dharmapada, tá? Foi escrito por Siddhartha Gautama, que foi escrito pelo Buda, né? No caso, e é um dos livros bases da filosofia budista. Vocês vão entender quando eu chegar lá na frente. O mito da caverna ele também é visto de forma parecida, tá? Quando você estuda Hermes Trismegistus e as doutrinas herméticas que são do Egito, tipo, Platão, a gente está falando aí de 400 anos antes de Cristo. Hermes Trismegistus, a gente está falando de 2000 anos antes de Cristo. As doutrinas budistas vêm lá de 1000 anos antes de Cristo, 600 antes de Cristo até pós de Cristo. Então, assim, são áreas geográficas muito dispersas, tá, em tempos muito diferentes e todos sinalizando para coisas muito parecidas que vocês vão entender. Então, vamos cortar aí o preâmbulo e chegar no que é o mito da caverna. O mito da caverna, ele fala o seguinte: existia uma caverna subterrânea, tá, onde essa caverna basicamente ela tinha 3 câmaras, tá, ou basicamente 2 câmaras e uma câmara de saída. Na primeira câmara existiam homens que ficavam presos, acorrentados desde que nasceram, tá? Olhando para uma parede, tá? Eles não conseguiam sair dali, eles não conseguiam se mexer dali, eles não conseguiam ir para lugar nenhum dali, eles não conseguiam fazer nada que não fosse olhar para aquela parede. Na segunda câmara existia uma fogueira com alguns homens, uma fogueira, e esses homens, essas pessoas que ali habitavam, faziam através da fogueira sombras nas paredes para onde ficavam olhando os primeiros homens. Ou seja, a fogueira, a segunda câmara, ela tinha essa fogueira que iria iluminar esses homens fazendo sombra naquela primeira câmara, na primeira câmara da caverna, para onde os homens estavam olhando na parede. Ou seja, os homens da primeira câmara, tudo que eles viam, na verdade, eram as sombras. Tudo que eles conseguiam enxergar eram as sombras dos homens que estavam na segunda câmara. E mais adiante, né, existia a terceira câmara, que era a saída da caverna, né? Então, a saída da caverna subterrânea, onde o homem iria para o mundo, onde ele realmente encontraria o mundo real, né? Então, os homens da primeira câmara, eles passavam a vida inteira acorrentados, eles passavam a vida inteira presos a uma realidade, e tudo que eles conheciam como realidade era as sombras, eram ver as sombras. Os homens que eram considerados muito sábios na primeira câmara, os homens que eram considerados muito inteligentes, muito entendidos na primeira câmara, a única coisa que eles eram homens que conheciam mais os padrões das sombras, eles sabiam mais quando viriam as sombras, que tipo de sombras viriam, que tipo de sombras apareceriam, com que frequência elas apareceriam. Esses eram os homens sábios da primeira câmara. Os homens da segunda câmara eram conhecidos como os amos da caverna. Eles eram os homens que, sabendo que na primeira câmara existiam homens acorrentados que viviam em função de ver, na verdade,
as sombras, as ilusões, eles manipulavam as sombras, eles manipulavam aquelas sombras que iam ser projetadas de forma a iludir, a controlar, a dominar aqueles homens da primeira caverna, ou seja, eram homens que tinham ciência de que existia uma primeira caverna com homens acorrentados que viviam uma vida de ilusões, de sombras, que eram a projeção deles mesmos, né? A projeção dos homens da segunda caverna, dos amos das cavernas, naquela fogueira. Aquela fogueira produzia aquela luz que iria levar a essa iluminação e essas sombras, e eles viviam em função disso, em função de dominar intelectualmente, dominar a vida através das ilusões projetadas nos homens na primeira caverna, tá? E existia aí, no caso, uma terceira câmara que era a saída da caverna, extremamente estreita, né? Muito pequena, de difícil capacidade, difícil acesso, difícil subir, né? Era uma subida, era íngreme, era um espaço pequeno, tá? E para você poder alçar a saída da caverna e chegar até o mundo externo, era muito difícil sair dali. Então, existiam homens, sempre existia um homem que se destacava e ele conseguia sair da segunda câmara, a câmara onde existia a fogueira, onde existiam os amos das cavernas, os amos da caverna que dominavam os primeiros homens, que dominavam a vida através das ilusões dos primeiros homens, tá? E sempre existia o homem que ele era capaz de entender que havia mais além daquilo ali, havia mais do que só a caverna. E esse homem que sabia que havia mais do que só a caverna, ele era capaz de se projetar, de escalar, de buscar o caminho mais difícil, o caminho mais íngreme, o caminho mais estreito, tá? E chegar ao mundo externo. Só que na hora que chegava ao mundo externo, né, esse homem tinha passado a vida inteira dele dentro de uma caverna. Então o sol era extremamente forte, ele era capaz de cegar o cara, ele não conseguiria enxergar, porque o sol era muito forte. Ele começa a andar no mundo externo de olhos fechados, e aos poucos ele vai abrindo os olhos, olhando para o chão para ver as sombras do chão. Foi tudo que ele se acostumou a ver ao longo da vida, foram as sombras. E aí, conforme ele vai abrindo os olhos, ele vai se habituando com a claridade e finalmente ele consegue enxergar o mundo real e ele vê o quanto aquele mundo é maravilhoso, o quanto aquele mundo é incrível, tipo, com a iluminação do sol e tudo que existe fora da caverna, tá? O que acontece? Esse homem, tá, que ele está fora da caverna, ele por ser humano, ele por ser homem, ele sente dentro dele a necessidade, de voltar e resgatar os irmãos dele que estão na caverna. Ele sente dentro dele uma necessidade altruísta, ele sente dentro dele a virtude de um ser humano de voltar à caverna e tentar ajudar aquelas pessoas que estão lá dentro. Ele volta à caverna, só que o que acontece? Ele agora está num local muito bem iluminado, no mundo externo, está com muita luz, e aí quando ele vai voltar à caverna, ele não enxerga mais nada, porque ele está acostumado agora com a luz do mundo externo. Tá? E aí ele tenta entrar na caverna, está tudo muito escuro, é uma área inclinada, é um declive muito grande, ó. Ele teve que escalar, agora ele tem que descer, só que ele desce sem enxergar nada e ele desce rolando todo aquele caminho que ele subiu, tá? E chega lá embaixo todo machucado, todo estrupiado, sem conseguir enxergar nada e volta lá para a primeira câmara da caverna, tá? E aí, quando ele chega na primeira câmara, novamente, com os irmãos dele que estiveram acorrentados a vida toda, vendo só as sombras, o que ele fala para esses irmãos? Eles falam para eles, cara, olha só, existe um mundo lá fora, existe uma vida diferente, existe um sol, existe uma realidade totalmente além disso, tá?
E esses irmãos que estão do lado dele, acorrentados, vendo as sombras, eles falam assim, cara, você está completamente louco, tipo, você está chegando aqui todo fodido, todo machucado, todo arrebentado, cego, você não consegue enxergar absolutamente nada, você não está nem conseguindo enxergar mais as sombras que a gente vê, por causa, sabe-se lá Deus do que, você não enxerga as sombras que a gente está projetando, que estão sendo projetadas, que eles não sabem que é sombras, para eles é a realidade, tá? Então, o que acontece com esse homem que estava do lado de fora? Ele passa a ser ignorado por aqueles homens da primeira caverna. Embora ele já tenha chegado ao mundo externo, embora ele já tenha chegado ao meio exterior, embora ele já tenha visto o sol, ele já tenha visto a realidade, para aqueles homens da primeira caverna, para aqueles homens da primeira câmara, né, ele é um louco que, na verdade, é um louco cego, desvalido de forma física, ele está todo machucado, está todo quebrado, tipo, e não consegue enxergar a realidade que eles veem, que é as sombras. Na verdade, ele enxerga, ele voltará a enxergar, né, quando os olhos dele se acostumarem novamente à escuridão, ele voltará a enxergar as sombras, mas ele sabe que aquilo ali são só sombras. Ele vai saber que aquilo ali não é a realidade, que aquilo ali são as sombras apenas de um mundo projetado, né? Que na verdade é muito maior do que aquilo, é muito além do que aquilo, que as sombras são transitórias, elas vêm, elas vão embora, tá? Então, essa história é muito interessante, tá? Essa história é bacana porque ela traz uma série de simbolismos, ela traz uma série de coisas, tá? Mas ela é mais interessante ainda se você buscar entender a simbologia da mitologia da caverna, do mito da caverna. Todo mito, né, quando um filósofo usa um mito, quando ele usa uma história como essas, ele usa para explicar coisas que as próprias palavras às vezes não são capazes de explicar. Então, todo mito ele tem elementos que são totalmente, como é que se diz, simbólicos, simbolizáveis. O que então na caverna representa, nesse mito da caverna, o que representa cada um desses elementos? As sombras, a projeção das sombras, tudo que é projetado na parede na primeira câmara, né, pela fogueira, nada mais é do que o nosso mundo material. Tá? O mundo material, ele é o que o Platão considerava as sombras, uma ilusão, na verdade material, que simplesmente fica sendo projetada lá e que esses primeiros homens que nasceram e passaram a vida inteira presos naquela primeira câmara consideram como sendo a realidade. Tá? Todo esse materialismo, toda essa necessidade de consumo, toda essa entrega às paixões mundanas de consumo e paixões de coisas materiais, de necessidade de atenção, a instintos muito primitivos de sobrevivência, instintos muito primitivos de procriação e coisas que são muito elementares do animal homem e não necessariamente do ser humano como um todo, né? Eles são, por Platão, considerado no mito da caverna, e em várias simbolismos, em várias partes do mundo, depois eu vou até chegar nisso, tá? Eles são simplesmente o ilusório, é o que vem e vai embora, é o que a gente está aqui, mas vai acabar. Tipo, a nossa vida, esse punhado de matéria que a gente é composto, esses punhados de moléculas de carbono, isso aqui está em franca decomposição conforme o tempo passa e vai acabar em algum momento. Então isso é uma entidade muito transitória. Estamos aqui para aprender alguma coisa nesse período, tá? Numa coisa que veio e que em algum momento vai acabar, vai embora. Tipo, isso é só a ilusão. Isso não é o que efetivamente é. O que são as fogueiras? O que é a fogueira da segunda câmara? A fogueira da segunda câmara, de acordo com o Platão, com a simbologia, é justamente os nossos desejos. É o que encandece e que arde os nossos desejos. É o que vai projetar esse mundo material através dos nossos desejos. Então, a fogueira da segunda câmara
é uma coisa que ela simplesmente vai iluminar e vai levar ao mundo material a direcionar os nossos desejos. Os nossos desejos, eles apontam exatamente o que a gente sintoniza, tipo, aquilo que a gente dá valor. E é justamente isso que vai acabar sendo projetado na nossa câmara, na nossa parede de primeira câmara de um mundo ilusório, tá? Os amos das cavernas, os amos da caverna, são pessoas que eles já entenderam que aquela primeira câmara não é tudo, que aquela primeira câmara não é a realidade, né? E eles usam dessa instrução para manipular pessoas que ainda não tiveram esse nível de instrução. Então, quantas vezes vocês já não viram pessoas manipularem as outras pessoas através de conhecimento? Quantas vezes vocês não viram pessoas usarem um nível de intelectualidade, um nível de conhecimento, um nível de experiência de vida maior para dominar outras pessoas? Isso acontece toda hora, cara. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo na nossa vida, tanto de forma material, que era a forma mais comum, e hoje em dia de uma forma muito perigosa, até de uma forma emocional, de uma forma sentimental. Tipo, então, antigamente era fácil, né? A coisa era mais grosseira, mais escarrada, quando você pegava um cara e falava para ele assim, não, olha só, a sua vida ela tá ruim, mas eu tenho a solução para a sua vida ficar boa. O que você precisa ficar bom para a sua vida melhorar, na verdade, é trocar de carro. Esse cano, o seu carro, ele está defasado, mas se você pegar um carro novo, se você comprar um carro 0 km, eu tenho certeza que você vai se sentir muito feliz. Aí bota aquele anúncio maravilhoso de carro, tipo com a família feliz, ou com uma mulher maravilhosa do lado, ou com um cara maravilhoso dirigindo o carro, tipo, e aí a pessoa agrega na cabeça dela, aquela que está acorrentada desde sempre, ela vai achar que aquilo ali, efetivamente, que aquela sombra, ela vai estar ali trazendo para ela uma realidade, tipo, e aí o que vai acontecer? Ela vai comprar o carro, ela vai continuar se sentindo vazia, ela vai continuar sentindo que está faltando alguma coisa, e aí o camarada, que é o amo da caverna, vai virar para ela e falar assim, não, mas o motivo é que o seu carro não tem ABS, o seu carro não tem banco de couro, o seu carro não tem teto solar, mas o motivo, ano que vem, você vai ter um carro e o novo modelo vai ter ABS, banco de couro e teto solar. Tá? Então isso é uma forma muito sutil, é uma forma mais ainda grosseira, material de você manipular as pessoas com necessidade de felicidade, a busca pela felicidade, a busca por um sentido de vida. Tá? E aí a pessoa tenta entender, a pessoa tenta buscar alguma coisa, ela sente dentro dela que está faltando alguma coisa, ela sente dentro dela que ela está criando, ela está compondo uma vida, mas a vida dentro dela não tá satisfazendo, não está fechando todos os elos. Ela tem uma família, ela tem um carro bom, ela tem uma casa nova, mas aquilo ali não está fechando a conta ainda. E aí o que o amo da caverna faz? Oferece para ela coisas que são ilusões. Oferecem ilusões que ela vai comprando, ela vai consumindo, e na verdade a única coisa que ela está fazendo é arder a fogueira dos desejos dela, vai arder a fogueira das paixões dela. E nada está sendo preenchido. Hoje, a coisa ficou tão pior ainda que os amos da caverna agora manipulam também a necessidade das pessoas, o emocional das pessoas, a psique. Então, você está se sentindo mal? Então, cara, eu consigo entregar resultados a você, basta você comprar o meu plano, tipo, você me contratar como isso, aquilo, porque eu posso te levar a uma capacidade maior de rendimento, de satisfação pessoal. Cara, agora virou profissão isso também. Virou profissão entregar satisfação emocional também para as pessoas. Isso é uma coisa muito doida, isso é uma coisa muito doentia, né? E aí, quem é, na verdade, o terceiro cara? Quem é o camarada que consegue fugir da primeira câmara, que ele sai
da segunda câmara, da fogueira, e ele vai em direção ao sol, ao mundo exterior. Esse cara é um sábio. Esse cara, efetivamente, ele é um sábio. É o cara que consegue sair daquilo ali e atingir o mundo externo, e ele vai ser cego na hora que ele encontrar o sol. O que é o sol, na verdade? Diante dessa analogia do Platão, o sol é o bem, o sol é a bondade, né? O sol é o que poderia ser exemplificado como Deus, como o sinônimo da bondade, da retidão máxima, que aquela pessoa que viveu a vida inteira ofuscada, na hora que ela olhar o sol, ela vai ficar cega, ela não vai entender direito o que é, ela não vai conseguir vislumbrar aquilo em toda a sua magnitude, em toda a sua grandeza. É possível que enquanto pessoa, enquanto ser humano, nós não sejamos capazes de contemplar toda a dimensão do que é o sol, ou seja, do que é Deus e de toda a bondade, de tudo que é bom, de forma infinitamente bom. Às vezes a nossa própria natureza humana sempre vai nos limitar de ver e enxergar o sol. A gente talvez até consiga enxergar em algum momento, se tivermos a capacidade de atingirmos esse nível de sapiência, de sair da caverna, né? Talvez a gente até consiga vislumbrar o que é a bondade, o que é o mundo real, o que é de fato importante, tá? Mas a gente talvez nunca consiga olhar de fato direto para o sol por causa das nossas limitações. Enfim, voltando à caverna, o que acontece, tá, com um cara, com alguém que chegou à sapiência, um sábio que conseguiu sair da caverna e tenta resgatar, esse sábio, ele entende quando ele vê a bondade, ele entende quando ele vê Deus, ele entende quando ele vê efetivamente aquilo que é bom, ele entende que não adianta ser sábio sozinho, ele adianta que uma das principais virtudes do ser humano é a fraternidade, e sendo fraterno, ele precisa voltar para resgatar os irmãos dele, tá? E aí vem uma história também do budismo, aí, que é um mito do Zen, né, que é um mestre que ele era extremamente bom, extremamente correto, e um discípulo dele vira para ele e pergunta: mestre, você acredita que quando você morrer você vai para o céu? Aí o mestre fala para o seu discípulo: não, eu com certeza não vou para o céu. E o discípulo dele fica apavorado, porque ele era conhecido como o melhor, uma pessoa muito boa, extremamente sábia, extremamente correta. O discípulo dele fala: mas mestre, você não vai para o céu? Ele: não, com certeza eu não vou para o céu. Mas mestre, você vai para o inferno? Como é que você pode ir para o inferno, mestre? O discípulo, na verdade, estava extremamente preocupado, porque se aquele mestre não ia para o céu, tipo, o que dirá dele, né? Ele iria com certeza muito mais para o inferno. E aí o mestre vira para ele para tranquilizar e fala assim: não, cara, meu discípulo, eu com certeza não vou para o céu, porque se tiver alguém no inferno, eu estarei lá para ajudar. Se eu não for para o inferno, como é que eu vou poder ajudar as pessoas que vão estar lá dentro? Tá? Então, esse sábio que atinge a visão de Deus, ele atinge a bondade, que ele consegue enxergar a bondade, a fraternidade dele faz com que ele precise voltar. Ele precisa voltar para atingir, para tentar resgatar os outros que estão lá dentro. Então, quando ele chega de volta, cego, estrupiado, fraco, fudido, lá na primeira câmara, tá? Ele vai tentar falar com os outros, ele vai tentar se comunicar com os outros que lá estão acorrentados, e o que vão tentar fazer eles, que estão presos àquelas ilusões, é que eles vão tentar derrubar ele, vão tentar desmerecer, vão tentar bater nele, vão tentar agredir, que é mais ou menos o que você chegar hoje em dia para pessoas que estão muito fixas, né, nas ilusões das suas vidas, e falar que aquilo ali na verdade não existe, que aquela merda não existe, e que o valor que está se dando a coisas como aquela não vale a pena, que existem outras coisas além daquilo. As pessoas vão querer te matar, as pessoas vão querer te derrubar, porque elas não acreditam nisso. Para elas, aquilo ali é a realidade. Elas estão presas naquilo ali, tá?
Só que na primeira câmara, assim como esse sábio que foi lá fora no mundo exterior, chegou lá e viu a bondade, existem outras pessoas que passaram a vida inteira acorrentadas, mas que estão, sim, já começando a se sentir inquietas. Existem pessoas que estão na primeira câmara, mas estão sentindo uma farpa ali no cérebro, uma farpa no subconsciente delas, avisando para elas que aquilo ali não pode ser tudo, avisando para elas que existe alguma coisa a mais. Para essas pessoas, aquele sábio que voltou do mundo exterior e tenta se comunicar com elas, aquilo ali já vai fazer algum sentido. Então, para a menina que no caso me mandou a mensagem e me mandou os directs, o que eu posso dizer é, talvez hoje você não consiga ver, você não consiga entender efetivamente o direcionamento das coisas, mas você certamente já está se sentindo inquieta, você sente que existe a necessidade de uma coisa maior do que isso, existe uma necessidade de uma coisa além do que simplesmente uma vida que vai vir, vai acabar, e daqui a pouco acabou, e qual foi o sentido dessa merda toda, para onde é que isso vai, e essas pessoas, as pessoas inquietas, elas vão começar a ouvir. E é assim, é justamente assim, para um cara que está lá fora, para o cara que foi lá fora, chegar para uma pessoa que está acorrentada a vida inteira e falar, olha só, existe um mundo lá fora iluminado, para ela vai ser um diâmetro de distância, vai ser um universo de distância, ela não vai ser capaz de entender aquilo ali. Mas, para a pessoa que está acorrentada, talvez conversar com um amigo dela de caverna, acorrentado, que está inquieto, vá fazer ela entender que existe um pouco mais além. E para aquele que está inquieto, aquele cara que já viu que existe um amo da caverna numa outra câmara que tem uma fogueira e já mostrando que aquilo ali é uma ilusão, para ele, aquilo ali talvez faça sentido. E para o cara que é o amo da caverna da segunda câmara, aquele cara talvez entender que existe uma aclive, uma subida que pode levar ele a um lugar diferente, talvez faça sentido. E o cara que está subindo, se ele encontrar alguém que já foi adiante, chegou ao mundo externo, ele vai entender. Então é assim que a natureza humana precisa ser estimulada. Nós estamos todos aqui tentando aprender alguma coisa sobre essa vida, tentando aprender realmente para onde a gente está indo, né? O que a gente está fazendo da nossa vida, tá? É muito difícil para um cara que está realmente lutando para sobreviver apenas pensar sobre Deus e sobre o mundo e a bondade, o caminho da retidão e a filosofia do que pode ser, tá? Porque ele está simplesmente brigando para sobreviver, ele está preso ainda, ele está rodando a roda lá, do rato. Mas, em alguns momentos, algumas pessoas já estão buscando outras coisas, elas já estão sentindo que tem alguma outra coisa incômoda dentro delas que está fazendo para elas que assim, existe alguma coisa a mais, a gente precisa ir além. Para essas pessoas, é a hora de você começar a fazer o contato com a pessoa que já está um pouquinho mais na frente, Você não sobe uma escada pulando do primeiro para o último degrau, você sobe uma escada degrau por degrau. Por isso é importante que, independente do degrau da escada que você esteja, não importa em que degrau da escada você está, da sua elevação, do seu autoconhecimento, seja lá do que for, que você sempre estenda a mão para quem está no degrau de baixo e que você sempre busque, que você sempre se projete para ir ao degrau de cima. Você sempre vai ver alguém que está no degrau de cima, vai atrás daquela pessoa, segue aquela pessoa, porque aquilo ali vai te levar adiante, tá? Bom, esse mito da caverna, ele fala sobre a natureza humana, eu acho que ele resumiria todas as obras de Platão só no mito da caverna, porque todas as obras de Platão são tentando entender sobre isso e tentando entender sobre a natureza humana. Mas, de certa forma, ele é muito representativo, tá? E ele é tão representativo que ele não existe só para o Platão, ele não existe só na Grécia Antiga, ele existe, por exemplo, no budismo, que era como é que se diz? Era uma corrente filosófica que depois virou uma religião, né? Era uma corrente filosófica, tá?
do hinduísmo que estava em decadência na época, tá? O budismo, ele fala que o processo de elevação do ser humano, só um segundo, que o processo de elevação do ser humano, ele vem através de 3 câmaras. A primeira câmara é a câmara da ignorância, a segunda câmara é a câmara da instrução e a terceira câmara é a câmara da sabedoria, tá? Reparem, tipo, são pontos totalmente separados do mundo, são épocas totalmente separadas, não tinha a menor possibilidade de um estar fazendo contato com o outro, tá? Mas eles falam exatamente da mesma coisa, 3 câmaras e 3 situações parecidas, uma de ignorância, uma de instrução e uma de sabedoria, tá? A câmara da ignorância, né, a sala da ignorância do budismo, né, do livro do Dharmapada, que é um dos livros lá do Siddhartha Gautama, que é a iluminação, antes da iluminação dele ser iluminado, né, ele já era iluminado e começou a ser chamado de Buda, o Siddhartha Gautama. Ele fala sobre isso, que primeiro o homem ele está na câmara da ignorância, ou seja, nessa câmara você peca simplesmente por atingir, por desejar, por cobiçar as coisas dos seus instintos primitivos como ser animal, ou seja, ele peca por necessidade de ser mais forte, ser mais viril, mais agressivo, tipo, enfim. Então essa é a primeira câmara. Na segunda câmara, que é a câmara da instrução, os homens eles não passam mais a disputar força física, eles não passam mais a disputar virilidade, eles começam a disputar intelecto, eles começam a disputar instrução, tá? Enquanto na primeira câmara os erros advêm, na verdade, da vaidade, da força física, da virilidade, seja lá do que for, na segunda eles começam a disputar intelecto. E a vaidade em si, uma vaidade intelectual, ela é extremamente perigosa também, mais difícil até de se desvencilhar. Tá? São pessoas que querem ser mais inteligentes do que a outra, mais sábios do que a outra, disputar títulos. E aí fala-se justamente do cara que ele tem a instrução, usar essa instrução para manipular quem não tem a instrução, que está na primeira sala. Então você vê a relação muito parecida do mito da caverna com as câmaras, no caso do budismo, relacionadas aí no Dhammapada, tá? E a última câmara é a câmara da sabedoria, né, que não tem nada a ver com instrução, é sabedoria, tá? Então a câmara da sabedoria seria justamente onde o ser ele já não quer mais ter, ele já tem um outro nível de iluminação e por aí vai. Então assim, pessoal, a gente podia relacionar isso também, saindo da Grécia, saindo do budismo, a gente poderia relacionar com o Antigo Egito, com as doutrinas herméticas de Hermes Trismegisto, ou então a gente podia relacionar, se a gente quisesse, também com o cristianismo, com a filosofia que existe por trás da nossa Bíblia Sagrada, enfim, e das próprias doutrinas pregadas por Jesus Cristo, né, pelas vossas obras vos conhecerei, tipo, são várias coisas que estão relacionadas no sistema de evolução do ser humano. Então, assim, eu acredito de verdade que existe um caminho de evolução. Eu acredito de verdade que as pessoas precisam abrir os olhos. Eu acredito de verdade que a nossa natureza humana, a nossa fraternidade, ela nos compele a nos ajudar, tá? Ela nos compele a fazer pelo outro, ela nos compele a puxar quem está no degrau de baixo e nos espelhar de quem está no degrau de cima, tá? E por aí vai. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu queria que vocês conhecessem, aqueles que não conheciam, eu queria que vocês conhecessem o mito da caverna. Eu acho que vale muito a pena, tipo, é filosofia, mas a filosofia ela nada mais é do que a busca pelo conhecimento. Então, a filosofia ela serve para nos deixar melhor, para fazer a nossa vida ser melhor. O dia que vocês assimilarem essas coisas para vocês, várias coisas vão fazer mais sentido, vão ficar mais
interessantes, mais inteligentes, mais claras, a vida vai ser mais clara, tá? Então, eu realmente agradeço muito, tipo, eu espero que tenha ajudado aí a menina que estava na situação. Mando aí um beijo para todos vocês, tipo, vou deixar aí aberto agora para a galera que quiser tirar dúvida, tipo, quiser perguntar qualquer coisa aleatoriamente, vamos abrir a live às perguntas, tá? Vocês podem perguntar, eu tô aí para responder, ainda tem alguns minutos aí, tipo, de live, provavelmente para correr para responder. Tá? Eu vi que apareceram algumas perguntas aí aleatórias, respondendo aí o Marcelo, vai ser um prazer quando estiver voltando a São Paulo, tomar uma com você aí, com os seus amigos, a galera muito do bem. Eu vi que alguém estava perguntando uma parada de PRP aí, o PRP, eu acho que era PRP para lesões tendíneas, tipo, cara, o PRP ele é extremamente promissor, tá? Então antes de falar sobre o PRP, tá? O PRP ele é extremamente ele é extremamente promissor, tá? Ele é um apanhado, na verdade, de vários fatores das nossas plaquetas que estimulam o processo de cicatrização, tá? Em vários tecidos, tá? Só que no Brasil ele ainda é experimental, ou seja, não se vende PRP no Brasil, ou não deveria se vender. O PRP só se faz em universidade, só se faz em protocolos de pesquisa, tá? Então, assim, para lesões tendíneas, eu acho que já tem alguns trabalhos bastante promissores americanos, literatura americana, tá? No Brasil, a gente ainda não tem como usar o PRP a nível comercial de trabalho. Então, é basicamente isso aí, tá? Eu acho que provavelmente o PRP ele vai chegar em algum momento no Brasil, ser liberado pela Anvisa, porque, cara, tem bastante coisa. Perguntou em lesão parcial do tríceps, cara, essas perguntas assim são muito específicas, tá? A lesão parcial do tríceps, mas se usa em outras lesões, por exemplo, do tríceps sural, se usa na lesão do tendão de Aquiles, tipo, bastante, assim, tem muito trabalho a respeito disso. Pedro Bianchini, que perguntou como se consultar comigo em Friburgo, só jogar no Google, cara, o telefone do meu consultório tá lá no Google, dá pra achar lá no Doctoralia, que é um site aí de contatos médicos. Cadê a Digníssima? Vocês fizeram uma pergunta interessante. A Digníssima não está em casa hoje, por isso que eu estou gravando live com ela. A Digníssima precisou ir ao Rio para fazer umas paradas de trabalho, só chega em casa amanhã, por isso que eu estou aí de bobeira hoje com vocês aqui, gastando meu tempo. Tá? As crianças já estão dormindo e eu aproveitei para fazer essa livezinha com vocês. Eu ainda tô tentando, como é que se diz? Organizar um horário que todo mundo esteja ocupado ou dormindo para poder voltar a fazer lives de rotina. Por enquanto ainda não encontrei. A luz seria também uma ilusão? Perguntou a Milena Lobre. Como assim a luz seria uma ilusão? A luz física que você está falando aqui, essa luz aqui, depende do que você chama de ilusão. Uma ilusão de ótica para esse mundo, com certeza não. Agora, se você for transcender essa luz e essa pergunta de uma ilusão para um plano muito maior, aí provavelmente sim. Tipo, existem vários filósofos que diriam que essa realidade que vivemos, essa realidade transitória que vivemos, na verdade ela é só um plano mental na cabeça do Criador, ou do Uno, ou de uma entidade maior, ou seja lá do cosmos, como você quiser chamar, né? Ou de Deus, se quiser chamar de Deus. Enfim, então basicamente depende da perspectiva que você está usando, da perspectiva que você está olhando. Hoje em dia a própria tem uns físicos meio doidos, contemporâneos, que eles juntam um pouco dessa filosofia junto, né? O próprio Fritjof Capra é um deles, né? Tem alguns livros interessantes aí, o tal da física, o tal não é o tal T-A-L, não, tal é tal de mesmo do Zen budismo, T-A-O, o tal da física, ou Zen, a arte da manutenção de motocicletas, são livros dele, que ele usa princípios da física, como por exemplo o princípio da física quântica, né? Onde você
na verdade não sabe onde estão as coisas, as partículas, tudo aquilo ali pode ser, na verdade, uma ilusão de um espectro particular que ele usa para explicar, na verdade, a questão de você achar ou você, na verdade, ver as coisas da forma como você quer ver, você projetar as coisas da forma como você quer ver. Você vê um processo esperado, na verdade. Então, a resposta que eu tenho para te dar é essa. Depende de uma resposta filosófica que você quer ou uma resposta física desse nosso mundo aqui. Então, só ao longo das viagens e se acostumando. Primeiro eu estava empanhando porque PBL nas faculdades de medicina. Cara, eu tenho muito pouco conhecimento prático com PBL, tá? Muito pouco conhecimento prático. Eu acho que o PBL ele é promissor, de certa forma, tá? Mas eu não acho que uma faculdade possa ser totalmente baseada em PBL. Eu acho que a transmissão de conhecimento da forma tradicional ela é importante, tá? Embora eu acho que o PBL ele é fundamental para complementar o ensino nas universidades, principalmente universidades onde a prática de problemas ela é importante para a resolução, ou seja, fácil você estruturar problemas e construir aí conhecimento em cima disso. Caramba, botei a porra do teclado aqui na minha frente agora. Já participei como investigador ou paciente em pesquisa clínica. Como assim pesquisa clínica? Que tipo de pesquisa clínica? Já participei como paciente, não, é como voluntário. Tipo uma pesquisa clínica, que era uma pesquisa para avaliar o efeito de imagens agradáveis e desagradáveis no cérebro humano e algumas reações simpáticas. Já participei como cobaia. Já participei como cobaia de uma porrada de trabalho, na verdade. E como investigador, só realmente das minhas pesquisas de mestrado e doutorado. A prática baseada em evidências deve ser a base do atendimento clínico dos profissionais de saúde? Com certeza. Só existem dois tipos de prática. A prática baseada em evidência e a prática baseada em nada. Então, com certeza, certamente. Porque acho que tem tanta gente com epicondilite? Porque é uma doença prevalente. Por que acontece muito epicondilite? É simples, na verdade. A epicondilite acontece por causa de um processo inflamatório no tendão que se prende no epicôndilo, óbvio. O que é o processo inflamatório? O processo inflamatório é um processo de reparo, é um processo de adaptação. Todo o corpo, para se adaptar, ele precisa passar obrigatoriamente por um processo inflamatório. A epicondilite, na verdade, é um processo inflamatório mal controlado, ou seja, o corpo está tentando responder a uma coisa e não está conseguindo. Então, aquele processo inflamatório vai aumentando e começa a dar sintomas no indivíduo. Aí vem a pergunta, por que o processo inflamatório então acontece nessa região dessa forma, desorientada? O problema é que esses tendões que sofrem com a epicondilite, eles se prendem num local onde você tem uma vascularização ruim, ou seja, chega pouco sangue, e além disso, a inserção deles, como o tendão se prende naquela região, é uma inserção muito aguda, muito inclinada, na verdade. O vetor de força do tendão não é favorável. Então, naquela região onde o tendão se prende, além dele ser isquêmico, você desenvolve aí um aumento de pressão que diminui a chegada de oxigênio, de sangue e nutrientes. Isso aí faz com que o tendão naturalmente não consiga responder bem ao estímulo e aí ele acaba degenerando e começa o processo inflamatório e por aí vai. Principalmente em pacientes que já têm uma idade já são um pouco mais velhos, acima de 40 anos, onde o nível dos hormônios sexuais já começa a cair. Cai os hormônios sexuais, cai o trofismo de todo o seu sistema musculoesquelético, a chance de abrir um quadro de epicondilite é maior. É por isso, na verdade, a biomecânica pura misturada à biologia normal do organismo. É que nem lesão de tendão de manguito rotador, é extremamente frequente porque a gente resolveu começar a andar por esse mundo em pé. E aí os nossos tendões do manguito ficaram acotovelados, é uma área mal vascularizada, mal nutrida, a gente cada vez mais sedentário, a população mais velha do que nunca, e aí a lesão de manguito rotador é praticamente uma sequência natural da nossa vida. Vamos lá.
estuda sobre o budismo, eu estudo sobre a filosofia budista, sim, tipo, com certeza. Não usar as redes sociais seria estar na caverna? Eu acho que existe um equívoco que as pessoas fazem em relação a misturar tecnologia com efeitos deletérios, tá? Redes sociais, Instagram, computador, celular, internet são ferramentas. As ferramentas, elas te levam aonde você quer chegar. Então, o grande problema que me parece acontecer com as redes sociais, com o computador, com o smartphone, com a internet, seja lá o que for, não é a ferramenta, mas quem comanda a ferramenta. Existe uma professora de filosofia que ela fala exatamente sobre isso. Se você está indo para o abismo, é melhor você estar andando a pé do que você está indo de Porsche. Tá? A ferramenta que está te acelerando para ir para o abismo é melhor que você não use. Agora, se você está indo em direção a um ponto grandioso, a um objetivo muito claro, a ferramenta ela só vai te ajudar. Então, as redes sociais, Instagram, internet, barará, 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 tipo, elas são extremamente úteis, né? Eu vou usar um exemplo dela também, tipo, imagina hoje em dia se a gente tivesse um Einstein com WhatsApp, com Instagram. Imagina se a gente tivesse um Platão com WhatsApp, mandando para o mundo inteiro as suas ideias, as suas filosofias. Imagina que revolução que não seria no mundo, um Schopenhauer, se a gente não tivesse um Nikola Tesla que morreu, o cara, praticamente no anonimato, sendo valorizado muito tempo depois, se ele não tivesse acesso à internet. Que maravilha que não ia ser. Então o problema, na verdade, eu acho que não são as tecnologias, e sim o mau uso dessas tecnologias. Dica para não desviar a atenção das coisas que precisam de concentração. Cara, eu fiz live já sobre esse assunto. Basicamente, existem uma série de técnicas, uma série de estratégias, mas uma das estratégias para você não desviar a atenção seria basicamente você começar não dando margem a essa sua atenção ser desviada, ou seja, fazer uma higiene do meio do ambiente quando você se propuser a fazer aí alguma coisa focada do mito da caverna, a lesão de manguito. Tá vendo como é que a gente é eclético? Nossas lives são extremamente ecléticas. A gente fala de qualquer coisa. Vamos lá. As correntes verdadeiras podem ser o comodismo e o medo da procura do novo. As correntes verdadeiras podem ser o comodismo e o medo de procurar o novo, com certeza são algumas das correntes, mas existem outras correntes muito maiores, até talvez, que seriam as próprias tendências naturais do ser humano a simplesmente continuar fazendo aquilo que ele faz como animal e não como humano, tipo, ou seja, a saciar as suas paixões, a sobreviver, a buscar conforto da sobrevivência, tipo, a buscar nada mais do que a sua procriação e a sua satisfação. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo hoje em dia com muita curiosidade, né, e cada vez mais isso fica gritante para mim, é o seguinte: vocês sabem que eu tenho 2 filhos pequenos. Um filho meu tem 6 anos, o outro tem 4. E, cara, é praticamente uníssono a preocupação das pessoas, pelo menos da minha idade, tá, dos empreendedores, dos empresários da minha idade, né, com como eles vão formar os filhos deles. Por quê? Porque a grande preocupação é a revolução tecnológica está fazendo o mundo rodar muito rápido, está fazendo o mundo girar muito rápido, e daqui a 20 anos nós não teremos mais do que 80% das profissões que existem hoje. Virou a conta mágica agora essa. Então os empreendedores, aquelas pessoas que já estão pensando lá na frente, elas ficam, na verdade, pensando como educar esses filhos, como informar esses filhos para serem melhores para o futuro, melhor preparados para o futuro. E aí vem a grande questão: talvez
o grande X da questão não é como você vai informar essas crianças para elas disputarem no futuro, para elas lutarem no futuro, mas sim como formar essas crianças. Tipo, ao invés de simplesmente se preocupar em formar, em criar uma formação. Se você se preocupar em efetivamente em criar crianças que serão homens mais justos, mais fraternos, menos egoístas, mais solidários, eu tenho certeza que essas crianças serão bem-sucedidas em qualquer porra que elas forem fazer daqui a 20, 30 anos. Não importa que voltas o mundo venha a dar, não importa o que se esteja fazendo daqui a 20, 30 anos, eles certamente serão grandes profissionais em qualquer coisa. O mundo simplesmente vai trazer as novas realidades, eles vão se adaptar a essas novas realidades e eles certamente serão grandes profissionais, grandes pessoas, grandes homens, seja lá fazendo o que eles estiverem fazendo. Então, essas correntes aí, o comodismo é uma das correntes que pode travar o ser humano, sem dúvida uma corrente, mas o ímpeto, a agressividade, o excesso de volatilidade também é uma corrente, tipo, o excesso de paixão também é uma corrente, né? Enfim, é uma visão que eu tenho em relação à educação dos meus filhos. Hoje em dia eu não fico muito fosforilando sobre o que eu tenho que ensinar aos meus filhos de informação para eles serem bons profissionais daqui a 20, 30 anos. Será que daqui a 30 anos vai existir medicina? Não vai existir medicina? Será que vai existir professor? Não vai existir professor? Cara, não me interessa, na boa. Tipo, pode existir, pode não existir. Se eu conseguir transmitir para os meus filhos aquilo que vai fazer eles serem pessoas boas, pessoas bem informadas, cara, eu tenho certeza que eles vão dominar o mercado, vão dominar a própria felicidade, fazendo o que eles tiverem que fazer, seja lá o que for, enfim. Beleza? SUS versus particular, onde você prefere trabalhar e quais as vantagens e desvantagens? Eu prefiro trabalhar no SUS, eu prefiro muito trabalhar no SUS. E aí o motivo, a explicação muito simples do que eu prefiro trabalhar no SUS no SUS as pessoas elas são mais necessitadas, pelo menos no SUS do Brasil as pessoas elas são muito mais carentes. E aí é onde você está mais escuro, no lugar onde tem mais escuridão, qualquer luzinha faz um efeito muito monstruoso. É justamente o lugar onde você consegue trazer mais luz, é onde está mais escuro, onde está mais sombrio. O SUS do Brasil ele é um lugar onde as pessoas são muito carentes, as pessoas são muito necessitadas, né? Talvez não no SUS do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde eu trabalho, embora tenha muita gente muito necessitada lá, mas existe muito mais gente muito mais necessitada em hospitais do SUS mais da periferia, tipo, onde as coisas são ainda muito piores. Então ali é o lugar que eu sei, eu sinto, eu tenho certeza absoluta que eu estou fazendo muita diferença. É ali o lugar onde eu sei que realmente eu estou mudando a vida de várias pessoas. Então é o melhor lugar para mim para trabalhar, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Tipo, a vantagem eu acabei de falar, para mim essa é a vantagem do SUS. E não que isso não vá acontecer, não que esse retorno não existe no hospital particular, óbvio que existe, óbvio que você, como médico, é impactante em qualquer lugar, tipo, porque você está lidando com saúde, você está lidando com a vida das pessoas, tá? Mas no SUS, a carência maior faz com que isso ainda seja mais relevante, tá? Quais são as desvantagens de trabalhar no SUS? As desvantagens são as faltas de recurso, né? Principalmente a falta de recurso. Quanto mais carente o lugar, menos coisa você tem à sua disposição para poder usar para ajudar também. E aí, mais você fica limitado, né? Como eu costumo brincar, muitas vezes é botar uma Ferrari numa estrada de terra, né? Tipo, a Ferrari vai levar as pessoas adiante, vai, mas ela poderia andar muito mais rápido, ela poderia render muito mais, né? Mas infelizmente o SUS é isso, o SUS é a estrada de terra. Não que eu seja uma Ferrari, mas enfim, tipo, a grande questão é essa, a grande desvantagem do SUS, na verdade, para mim é isso, mas é o lugar que eu sou apaixonado, é o que eu mais gosto de trabalhar. Bom, pessoal, faltam 50 segundos só para terminar a live. Foi um prazer, aí tô tirando a ferrugem de live, tipo, fiquei muito feliz de estar aí podendo trazer algumas coisas diferentes para vocês aí em relação ao mito da caverna, especificamente, várias filosofias. A gente acabou saindo do mito da caverna para a epicondilite, do SUS, da filosofia do SUS, para o lesão de manguito e para o PRP. Tá, mas é isso aí, a cabeça é essa doideira mesmo. Vamos terminar mandando uma boa noite para vocês. Beijão.
Fiquem com Deus, tá? Hoje não teve Camila, não teve cerveja porque eu estou de dieta, não venham me tentar, tá? Não me sacaneiem, tipo, eu estou de dieta séria, feroz, tá? Até aí os meus 100 dias, vamos com tudo. Galera, beijão pra vocês, tchau, tchau, até a próxima.